Sejam bem-vindos novamente à nossa roda de conversa, terceira roda de conversa, e hoje nós estaremos conversando sobre as angústias do cuidador formal. Antes disso, peço para que todas as nossas mosqueteiras possam dar as boas-vindas aos nossos as pessoas que estão nos assistindo e que dão o privilégio, né, de estarem conosco neste momento. Paula, Júlia e Nelly. Uma alegria imensa estar aqui novamente, né? Tão bem acompanhada. Ultimamente eu ando cada vez melhor acompanhada. Então, que essa roda de conversas possa trazer bastante acolhimento, amparo, bastante informação. E vamos junto nessa viagem que é conversar com especialistas e com pessoas tão humanas quanto essas nossas queridas mosqueteiras. Nelly. Olha o que eu falo nele. Paula, não tem problema. Ou Nelly, ou nele, tá tudo certo. É tudo Você culpa tá do Amazonas. É tudo culpa do Amazonas. Eu queria também receber com muito carinho as pessoas que estão aqui participando da nossa roda, né? Junto conosco aqui, refletindo, especialmente alguns profissionais de saúde da minha relação. Eu trabalhei muito tempo, assim como profissional da saúde nativa mesmo, na assistência, durante muitos anos, com pacientes, equipe de saúde. Então é um prazer muito grande poder trocar essas reflexões sobre o cuidado ao cuidador, nós profissionais de saúde. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que tão generosamente, gentilmente, conversaram comigo sobre suas angústias, suas inquietações, e nós vamos tentar hoje refletir com elas sobre tudo o que está acontecendo nessa situação tão atípica da assistência na área da saúde. Júlia? Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui de novo com as minhas companheiras mosqueteiras, né? É um prazer compartilhar ideias. Queria agradecer muito a possibilidade de estar aí com vocês e também agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né? Que enviaram as questões e que a gente vai poder refletir sobre um assunto tão importante no momento que a gente está vivendo na atualidade. É bom saber que a gente tem pessoas próximas, pessoas com quem a gente pode compartilhar, trocar ideias. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã ensolarada de sábado. Hoje a gente vai conversar, então, como dito inicialmente, nós falaremos sobre as angústias do cuidador formal. E a Nelly fez uma grande gentileza de fazer o levantamento das maiores angústias ou das principais angústias que tem nos assolado. Então eu venho aqui para trazer um pouco da pauta, né, do que a gente pretende conversar e fazer o acolhimento, né, para que vocês, né, de tudo que vocês colocaram, né. As angústias, a gente vai falar sobre as angústias frente ao desconhecido e a impotência e a fragilidade de tudo. A angústia provocada pelo desamparo, pela falta de estrutura, pela desinformação e pela falta, muitas vezes, da colaboração dos parceiros, gerando sofrimento aos pacientes e a nós também. A gente também vai trazer uma discussão sobre a impotência frente à impossibilidade de não poder entregar todo o cuidado merecido, a impossibilidade de proporcionar o cuidado necessário, a agonia pelos pacientes, por ser um possível vetor ou por estar diante de uma situação sem controle. A gente precisa também falar sobre o medo e o pânico, às vezes, que nos invade pelo inesperado, de uma sobrecarga emocional, de uma dor total, e a fragilidade emocional e espiritual que nós estamos vivendo e aprendendo muito com isso. Também falaremos sobre inquietações
pela necessidade de superação, pela busca do consolo e do incentivo para a gente continuar. E por esperar por mais compaixão por parte dos gestores e pela necessidade de superação a todo momento. Falaremos e trataremos sobre o cuidado, a necessidade de conforto físico e emocional. O sofrimento que é gerado, causado pela frustração em realizar o trabalho possível e não desejado. E por fim, abarcaremos a discussão sobre o receio de não ter feito tudo o que era preciso e a nossa insegurança que nos faz questionar: será que esse é o caminho certo? É sobre isso que falaremos. E que gentilmente, como eu falei, a Nelly trouxe, né, todas as inquietações e que o objetivo agora é que a gente possa congregar, né, e contemplar todo o cuidado que a gente quer oferecer para vocês que estão nos assistindo. Nelly, com você. Karina, eu acho que para começar a gente deveria assim situar realmente o que é um profissional, um cuidador profissional, um cuidador formal, né? Porque todos nós, Heidegger já dizia isso, todos nós temos a nossa essência o cuidar. Todos nós cuidamos. Cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos bichinhos, das nossas plantas, todos nós cuidamos. Mas o que faz uma pessoa realmente se dirigir a uma capacitação, a uma preparação técnica, teórica, para ser um cuidador na área da saúde? Veja bem, não é uma simples escolha, é um sentido de vida. Porque nós colocamos os nossos talentos, as nossas capacidades, as nossas aptidões a serviço do outro. Nós vamos ao encontro da necessidade do outro. E isso realmente pode ser uma escolha por variados motivos, mas quando você escolhe consciente do que você está assumindo, é um compromisso. É um grande compromisso que nós assumimos nesse momento. Então, a diferença entre o cuidador profissional e o cuidador informal, o cuidador compulsório, como será o tema de uma próxima conversa nossa, está aí na busca que nós fazemos. Nós nos esforçamos, nós nos capacitamos teórica e tecnicamente para cuidarmos de outras pessoas que estão necessitando naquele momento. A vida traz momentos de fragilidade. E nesse momento nós precisamos dos outros, nós precisamos do cuidado de outra pessoa. E nós, profissionais da saúde, nós nos colocamos nesse campo, nesse serviço. Nós abraçamos essa ideia. Agora, temos também que ter muito claro que não existe uma linha imaginária divisória entre cuidador e o que necessita de cuidado. Nós também precisamos de cuidado. E eu acho que essa é a grande importância do que nós vamos refletir hoje. Porque não é só quem está doente, quem está numa situação de maior fragilidade física e emocional que precisa de cuidado. Nós também, enquanto cuidadores, precisamos ser cuidados. Nós não podemos ser o cuidador descuidado, ou o cuidador ferido. Nós também temos as nossas dores, nós também temos as nossas necessidades. E essa reflexão é que nós hoje vamos estar contemplando nessa nossa conversa. Quando você fala que eu trouxe essas questões, foram questões que eu ouvi de outros profissionais da saúde, que gentilmente, generosamente compartilharam comigo suas dores da alma, seus medos, suas inquietações. E essa proposta, esse compartilhar é que nos trouxe essa proposta de estarmos conversando juntos. Nós não temos respostas prontas, nós vamos simplesmente acolher essas dores e vamos tentar refletir sobre elas, trazer nem que for um pouco de alívio, um pouco de consolo. Estamos juntos nesse mesmo barco, vamos conversar sobre isso. Eu acredito que esse é o nosso objetivo de hoje. Júlia, querida.
Obrigada, Nelly. Então, vou colocar algumas questões aqui, né? Obrigada por Nelly e Karina por trazerem essa organização, vamos dizer, Paula, que está aqui conosco também, né? Pensando um pouquinho que nós estamos vivendo atualmente uma situação de excepcionalidade. Então, essa escolha que nós fizemos de sermos profissionais de saúde, a gente tinha ideias, tinha modelos, tinha valor, tem, né? Ideias, modelos, valores, formas como a gente faz o nosso trabalho, né? Expectativas que a gente tem, né? E, de repente, veio uma situação de emergência, diria até de um desastre, né? Que, de alguma forma, tomou a nossa vida há 3 meses, agora já completados, e aquelas situações que eram tão importantes para nós, valores como a proximidade com as pessoas de quem a gente cuida, as formas que a gente tinha de realizar esses cuidados e tal, ficaram seriamente balançados, né? A gente tinha certezas, agora a gente tem dúvidas. E isso foi expresso agora, né, no material que foi trazido, né? Eu queria destacar um ponto para a gente debater também, que me chamou muito a atenção na fala, assim, que é a gente não conseguir fazer aquilo que a gente considera o melhor, né? E a gente, às vezes, se castigar ou se questionar, eu não estou fazendo o melhor e tal. Eu acho que uma das grandes questões que nós estamos aprendendo agora como profissionais é fazer o que nós podemos fazer de melhor dentro do possível, dentro daquilo que a gente consegue fazer, né? E isso é uma coisa muito importante. E eu só destacaria mais um ponto também para a gente debater aqui, que nós não estamos sozinhos. A gente pode se sentir sozinho, mas nós não estamos sozinhos, né? Então, essa possibilidade de ter essas rodas, as conversas, o espaço para dividir e compartilhar dúvidas e questões, ele é muito importante, né? Então, essas seriam as primeiras palavras que eu teria para ponderar com vocês, né? Passo a palavra agora para as minhas companheiras, Karina e Paula, e depois a gente faz uma nova rodada aqui. Obrigada. Sabe, Júlia, isso que você trouxe, eu até gostaria de pontuar e deixar isso bem claro mesmo, que parece que nós estamos, de uma certa forma, despertando também para uma situação de valorização dos profissionais de saúde. Porque, como você disse agora, nunca se viu tantas rodas de conversa, tantas lives sobre esse cuidado, sobre nos aproximarmos uns dos outros, da gente sentir a dor do outro, como esse profissional de saúde está se sentindo, como é que ele está atuando, quais são suas inquietações. Eu acho que essa situação de excepcionalidade, como você diz, e como sempre na vida, essas situações catastróficas, elas trazem mudanças, elas trazem um olhar diferenciado. Então, nós estamos olhando os profissionais de saúde hoje, eu digo nós, como povo mesmo, como população, não só como companheiro de profissão, mas eu acredito que as pessoas estão tendo um olhar diferenciado pela disponibilidade, pela entrega que esses profissionais estão mostrando para o mundo todo. O mundo todo tem parado para bater palmas, para agradecer. Isso não acontecia até um tempo atrás. O profissional da saúde era visto como outro profissional qualquer, mas ele também tinha suas dores, sempre teve. Então, eu acho que essa parada, né, que essa pandemia nos trouxe, serviu também para isso, para nos aproximarmos mais desses profissionais, para a gente sentir também que eles estão vivenciando dores tanto quanto os pacientes. De uma certa forma, eles também estão precisando de cuidados. E nós estamos aqui nesse sentido de mostrar-nos realmente o quanto são necessários e quanto é necessário que eles são necessários e quanto é necessário nós pensarmos no cuidado a esses profissionais, esses cuidadores. Não sei o que você acha disso, Paula. Como é que você está escutando, vendo, sentindo tudo isso que nós estamos refletindo? Eu fico aqui aprendendo, porque
Eu atuo na área do direito, né, e na área, me interesso pela gestão de pessoas. Já trabalhei como advogada de profissionais da saúde, sempre com a questão da responsabilidade, com a questão da cidadania e da ética dentro do trabalho, mas olhar essa forma como vocês estão trazendo e olhar para o cuidador que também precisa do cuidado, que essa linha tênue entre cuidar e ser cuidado, ela existe, e ela tem que ser observada. Isso para mim é muito aprendizado. Então, eu sigo aqui quietinha na minha, só ouvindo a aula que vocês estão dando. E eu acho interessante uma observação que eu faço da vida, que é como é bom você escolher uma profissão. Eu sempre achei, eu creio que o profissional de saúde, ele nasce com esse dom, que é cuidar da saúde. Isso é um dom, não é algo que, agora eu quero ser profissional de saúde. Parece que você vem com esse download. E isso fica confirmado quando agora a gente presencia eles atuando, indo para a rua, deixando de conviver com a família, colocando seus sentimentos em segundo plano, desafiando dia após dia para fazer aquilo que eles escolheram, talvez como um grande dom, um grande propósito na vida. Então, também fica aí minha consideração, meu respeito profundo por esses profissionais que estão todos os dias aí fazendo acontecer, cuidando da gente, né? Paula, você traz, né, a questão da responsabilidade e da ética que nós, profissionais da saúde, escolhemos. Nós abarcamos exatamente esta possibilidade. Gestalt terapia, responsabilidade significa habilidade para responder. E a nossa ética é a gente criar habilidades para responder, principalmente nesse momento em que a gente está enfrentando uma crise. Acho muito bonito porque quando você traz, né, a preocupação e que você já assumiu alguns casos, né, com os profissionais da saúde, é isso que eu acho belo, né, na tua profissão também, né, porque você questiona quais são, né, os nossos propósitos, quais são as nossas missões. E quando você defende um profissional da saúde, você também está defendendo essa habilidade que esse profissional da saúde pôde, né, ter como resposta. E aí eu acho isso muito bacana, né, dentro daquilo que Júlia colocou e a Nelly, a gente faz aquilo que a gente pode. A nossa melhor resposta agora está situada naquilo que é possível, não aquilo que a gente imaginava que seria o certo. Tanto é que o questionamento da pauta era exatamente esse, e é isso que a gente tem se perguntado o tempo inteiro. Será que nós estamos no caminho certo? Agora eu questiono, o que significa o certo e o que significa o errado? A gente só pode cuidar da maneira como a gente pode cuidar. Essa coisa mais óbvia, mas muitas vezes é isso que a gente tem tentado ressignificar. É o crivo e o critério que nós tínhamos do que a gente poderia oferecer de melhor cuidado. O que é o melhor? O melhor sempre é o possível, como a Júlia trouxe, né? O melhor sempre é a melhor forma e a melhor habilidade que a gente cria para responder às dificuldades que a gente tem enfrentado. E eu acho que sim, né? Isso merece, né, uma valorização. Porque Nelly traz, né, que hoje em dia a gente está aprendendo a valorizar o profissional da saúde e que com muitas palmas nós merecemos e eles merecem, principalmente os profissionais que estão na linha de frente, merecem realmente os nossos aplausos, merecem a nossa importância, né? Eles merecem serem valorizados, porque o que mais a gente tem vivido é a impotência, né, é a incerteza, e trazendo o questionamento, né? Esses dias eu dei uma olhada, qual o significado do prefixo in, significa negação. E quando eu falo de incerteza, é a negação da certeza. Então a gente está tendo e sendo obrigado a refletir, a ressignificar o critério que nós tínhamos sobre certezas. E o profissional da saúde, ele precisa ser expert,
né, em lidar com incertezas, porque isso a gente não tem o controle. E aí, então, ser cuidador é aquele que lida com as incertezas de cuidar da dor, que é coisa mais incerta quando a gente se depara com a nossa dor, né? Então, neste momento, é um momento de muita incerteza, porque a gente está se questionando a todo momento o que significa cuidado. E cuidado, que a gente tem visto, é a gente também dar colo para a nossa própria dor. É interessante, Karina, quando você traz essa fala de você olhar para si mesmo, né, enquanto profissional, e emendando com a fala da Paula, que ela disse que ela é advogada, então ela não está incluída nessa questão do cuidado. Mas é engano, Paula, sabe por quê? O advogado e todas essas profissões, até queria aqui homenagear não só os profissionais da saúde, mas quantos profissionais estão envolvidos nesse cuidado à população, às pessoas. Eu até citaria um conceito que agora está sendo trabalhado, que é a fadiga por compaixão, que Filha e Stanis trazem como assim, uma fadiga de tanto você se aproximar da dor do outro, de tanto você se sentir impactado empaticamente com a dor do outro, você entra numa fadiga de tanta compaixão que você tem. E aqui eu gostaria de ler para você, Paula, que eles falam que algumas profissões são mais suscetíveis e vulneráveis à fadiga por compaixão, pelo contato inevitável com quem sofre, como é o caso dos profissionais que prestam auxílios a emergências e urgências, como bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, nós, psicólogos, assistentes sociais, professores, veterinários e advogados. Porque são profissões que exigem uma aproximação à dor do outro. Se você não se aproximar e você não tiver essa compreensão empática da dor do outro, você não consegue ajudá-lo. Então você também está incluída assim como advogada, porque você também sente e penetra na dor do outro para poder ajudá-lo. Então, eu estenderia realmente essa nossa homenagem, como a Karina falou, essa valorização, a todos esses profissionais, os coveiros que estão trabalhando ininterruptamente agora. Que dor que eles devem sentir nesse momento em estar enterrando tantas pessoas de uma forma tão fria, sem o velório, sem a família estar juntos. É uma situação também, como a Júlia trouxe, completamente diferente da nossa profissão rotineira, das tarefas que a nossa profissão cotidianamente exige de nós mesmos. E eu acredito também, só complementando, que, por outro lado, também os profissionais da saúde, eles estão percebendo que eles também precisam de cuidado. Porque o profissional de saúde, ele é muito descuidado com si mesmo no dia a dia. Você pode ver que médicos, psicólogos, enfermeiros, eles não procuram muito, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais da saúde, eles não procuram muito cuidado. Eles acham que dão conta. Eu estou bem. Você vê quantos médicos chegam a ter assim, uma síndrome de burnout porque não se cuidam, a enfermagem e outros profissionais da saúde. Porque não se cuidam. Porque eles acham que eles dão conta. E isso é um grande perigo. Então, essa situação também veio trazer esse contraponto. Eles trazem, você veja, quando eu acionei esses profissionais para ouvi-los, para sentir como eles estão vivenciando essa situação, eles trouxeram inquietação, angústia, enfim, vários sofrimentos que no dia a dia eles engolem, reprimem e vão indo para frente, vão indo. Agora, a situação ficou tão grave pela crise que eles também se deram conta que precisam ser cuidados. E eles estão se abrindo para isso. Gostaria de comentar, né? Estava pensando aqui que cada vez mais, né, a gente está se incluindo, né, como protagonistas e também como aqueles que precisam de cuidados, né, em várias situações. Uma das coisas antes da pandemia que eu já vinha refletindo é a questão do que a gente chama de luto não reconhecido, né? Uhum. A gente entra em processo de luto quando a gente está em uma situação de uma perda significativa. Pode ser por morte ou pode ser por uma situação que é importante e tal.
Então, antes da pandemia, eu conversava muito sobre a questão como fica para um profissional de saúde que perde um paciente, uma pessoa com quem estabeleceu vínculo. Né? Isso diz respeito a todos nós, seja em trabalho psicoterápico, em cuidado psicológico, ou em cuidado médico, de enfermagem e tal, que é aquela situação que a gente estabelece o vínculo mesmo tão importante para o cuidado. E, de repente, a gente observava que os profissionais de saúde não tinham seu luto reconhecido, né? Eles não poderiam se envolver com seus pacientes. A gente vê histórias, por exemplo, de enfermeiros ou médicos que imediatamente têm que cuidar de um outro paciente, um leito que era de uma pessoa da qual cuidaram por meses, talvez até anos, era imediatamente substituído por uma outra pessoa e eles não tinham espaço para falar, para compartilhar suas dores e tal. Imagino agora, e a gente viu pelos relatos lidos e pelo que a gente vê, quantos médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, pessoas que se envolvem, sem falar dos familiares, hoje a gente está falando mais dos profissionais, mas às vezes o profissional é familiar também, então é uma situação muito complicada. Então, uma das coisas que tem acontecido hoje é criar esses espaços de reconhecimento que essa é sim uma perda significativa e é sim que profissionais têm o direito de entrar em processo de luto e têm sim o direito de serem cuidados. Mas para haver um reconhecimento, ele é muito importante que os profissionais também reconheçam que eles estão mal, que eles estão sofrendo pelas perdas vividas e que isso não é fraqueza, isso é sim um momento vivido extremamente importante. O que a pandemia, porque assim, a pandemia é uma crise e todas as crises trazem oportunidades, trazem as perdas e os sentimentos em relação a isso, mas trazem também a possibilidade de novas adaptações, de novos caminhos. Então, esse reconhecimento que os profissionais estão em processo de sofrimento e que ajuda, não é fraqueza, e sim é uma força que ajuda a lidar com essas dúvidas, esses questionamentos, é muito importante. Então, assim, foi tão importante vocês que trouxeram as questões que a Nelly organizou, a Karina leu aqui no começo do nosso trabalho, porque é um espaço para a gente pensar em várias circunstâncias que essa não fraqueza, muito pelo contrário, essa a humanidade, né, de compartilhar, porque eu vou ser breve, vou falar sobre o mito, depois, se for o caso, a gente pode esclarecer melhor. É o mito do Quiron. O Quiron era um centauro, um